E aí, amigo do meu canal do YouTube, tudo bem com você? Bom, eu quero frisar dois pontos nesse vídeo. Eu não vou colocar vinheta, eu vou levar direto, porque eu quero frisar dois pontos nesse vídeo, que é a fala do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro ontem, e um vídeo do Roberto Justo, né? Que ele fala algumas coisas aí que o vídeo viralizou, porque ele conversou com o Mion tal, e que o pessoal entendeu errado, e que ele veio e voltou a refazer um vídeo explicando o que ele achava, o ponto de vista que ele achava, né? Falar primeiro do Bolsonaro. O Bolsonaro está meio perdido, não sabe o que quer. Ora diz uma coisa, ora diz outra, pede para fazer umas coisas, depois volta a atacar a imprensa e começa a dizer novamente que esse vírus é uma gripezinha. Na verdade eu não vou falar o nome do vírus, pessoal, porque a qualquer momento o meu canal pode ser ativado, né, a monetização. Então, se você ficar falando só o nome da doença o tempo inteiro, os vídeos que for postado aqui, não só aqui, em toda a plataforma, não será monetizado, porque como isso gera muita audiência, né, nos canais, então o YouTube não está monetizando o vídeo que fala da doença. Então o que eu quero dizer é o seguinte, vamos começar aqui com o Bolsonaro aqui. O Bolsonaro, ele está totalmente ao contrário do que mandou fazer, mandou fechar tudo, agora volta atrás e pede para reabrir o comércio, pede para reabrir as estradas, para a economia voltar ao normal, porque a economia parou, né? O Brasil precisa voltar a trabalhar. E ele fala que a imprensa, né, começou a mostrar medo para a população, falando da histeria, né, do que aconteceu na Itália, e falou que tudo isso foi causado pela imprensa, né, a histeria, e falando que a Itália é um país que tem a maioria da população lá são velha, né, pessoal, são acima de 60 anos, por isso que morreu. Ele fala, se ele pegar isso aí, uma simples gripezinha e não vai morrer. Não é bem assim, né? Eu vou colocar trecho do vídeo aqui, mas o que eu quero falar para o Bolsonaro é o seguinte: antes dele começar a atacar a imprensa, eu não sou a favor de imprensa nenhuma, porque eu não ganho nada com isso. Eu quero dar a minha posição aqui de cidadão só. Não sou a favor de imprensa, nem vou falar o nome de nenhuma delas, mas não sou a favor de nenhuma. Só quero dizer que ele fala uma coisa e faz outra, a hora fala uma coisa, a hora faz outra. O que tá de parabéns nisso, de tudo isso aí, é só o Ministério da Saúde, tal, o Maneiro tá falando, né, explicando as coisas, tudo, né, o que precisa fazer, o que vamos fazer a partir de agora, e o Bolsonaro vem na contramão. Ele mandou fechar o Brasil inteiro, agora está mandando abrir, né, o vírus nem começou ainda, né. Ele nem começou ainda a subir. O Bolsonaro já está mandando abrir o comércio porque a economia vai parar. Não é bem assim. A economia vai parar se ele parar totalmente, né? Tipo 4, 5 meses, mais 15 dias. A economia vai parar em 15 dias. O que é que ele tinha que agir? Ele tinha que parar de atacar a imprensa e agir. Ele tinha que resolver o problema das famílias brasileiras que estão passando fome. A situação é grave. Por que é grave? Porque ficar em casa é bom para quem? Ele fala no modo geral, mas eu estou falando no modo global, que a situação, o pessoal deve ficar em casa. Quem deve ficar em casa? Que fica de boa? Os ricos, né? No caso do Roberto Justo, né? Ele próprio, né? Por isso que ele está mandando o Brasil voltar a trabalhar, voltar a produzir. Só que aí a vida dele é bem cuidada, né? O cara tem médico particular, o cara tem plano de saúde, né? No caso do Roberto Justo também, se ele ficar doente, tem um helicóptero para pegar ele no plano de saúde. Não vou nem citar o nome de plano de saúde aqui também, mas tem plano de saúde lá em São Paulo, né? Não sei se ele mora em São Paulo, no Santos, não sei lá onde for, mas ele tem plano, né? Altíssimo, que o helicóptero para na porta dele, leva ele para o melhor hospital, para o Albert Einstein, para o São Luís, né? Então é diferente de um pobre que, se ficar em casa, vai morrer de fome. Ele próprio fala no vídeo que o pobre vai morrer de fome. E vai morrer de fome sim. Por quê? Porque o pobre trabalha para comer, como eu já disse num vídeo aqui, que rico fica em casa e pobre vai morrer de fome também em casa.
Por quê? Porque a culpa de quem é? Porque nós aqui no Brasil não temos salário digno, o salário mínimo é uma miséria, o salário mínimo 900 e poucos reais, agora está mil e pouco, né? Não sei. 900 e poucos reais para um salário mínimo para uma família de 3, 4 filhos, pagando aluguel. Então, ele fala para voltar ao trabalho, só que o Brasil tem 12 milhões de desempregados, gente. 12 milhões, se não for 15 milhões, né? Então, ficar em casa, o cara vai morrer de fome, mas o governo ajuda? Não ajuda, ele está falando de 200 reais. 200 reais. Isso aí vai ajudar no quê? Comprar arroz e feijão, mas e o resto das coisas, né? O que ele fala sobre as mortes do coronavírus, né? Não ia nem falar, mas acabei falando. O que ele fala sobre as mortes, o cara com 60 é mortal acima de 60 anos, tem gente morrendo com 19 anos, com 20 anos, com 30 e poucos anos. Em São Paulo e Rio de Janeiro, eu digo porque São Paulo eu conheço, São Paulo eu já morei 38 anos em São Paulo e eu sei as favelas de São Paulo como é. Não tem como você se prevenir dessa doença, sendo que você mora porta com porta, entendeu? A 1 metro é a sua porta e na outra porta já é 1 metro, entendeu? Então, por mais que você fique dentro de casa, por mais que você tente se proteger, lavando as mãos, você vai ser contaminado, porque se o cara abrir a janela e ele espirrar, já está na outra janela, entendeu? Então, é difícil, não tem como. E se a massa inteira voltar a trabalhar, vai morrer muita gente também da doença. Por quê? Porque não tem como, não tem controle. Não tem controle. Eles já estão falando em 50 e poucos mortes, né? 50 pessoas mortas, mais de 50 pessoas. Então, o cara está pedindo para voltar a trabalhar, gente. Voltar a trabalhar. Vou dar uma pausa no vídeo aqui e vou colocar para você ver. E depois eu volto, beleza? O vírus chegou. Está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O Roberto Justo fala que isso é uma histeria, que ele está igual ao Bolsonaro, que é como você deixar a população em casa, é como você tentar matar um passarinho com um canhão. É isso que ele fala, porque, claro, o cara é cheio da grana, cheio de empresas, né? Quem trabalha para ele, os pobres, né? Então, se parar, ele vai ter prejuízo com as empresas dele, as empresas não vai funcionar, né? Então, a maioria dos caras que se preocupa com isso daí é porque as empresas não vai funcionar, que os funcionários estão em casa, né? Então, com isso, o que eles vão fazer? Mandar embora. Isso vai ser triste? Vai ser triste. O desemprego, se era 12 mil, 15 mil, vai passar, 15 milhões no caso, né? Vai passar a ter 20 milhões ou muito mais, né? Então, mas aí o Roberto Justo fala que, vou colocar também uma parte do vídeo para você ver. Pessoal, viralizou um áudio meu que eu fiz para o Marcos Mion num grupo privado, aliás, meu amigo Marcos Mion, com quem eu estava discordando da opinião alarmista que ele colocou nas redes sociais dele sobre toda essa crise do coronavírus. Então
Então eu venho aqui esclarecer rapidamente para vocês os meus pontos de vista de uma forma um pouco mais didática, porque muita gente criticou, não entendeu. Falaram que eu estou zombando dos mortos, que eu não dou importância, que eu só penso na parte econômica. E não é nada disso, é muito pelo contrário. Então vamos para os fatos rapidamente. Eu falo muito de estatística. Se nós olharmos para o número de casos do mundo, são 300 mil casos de coronavírus no planeta inteiro. São 15 mil mortos. É uma pena que não houvesse nenhum morto. Ninguém consegue lidar com pessoas morrendo. É muito triste, não tenho dúvida disso. Mas 15 mil mortos para 7 bilhões de habitantes é um número muito pequeno. No Brasil, nós temos aqui poucos casos ainda e temos, infelizmente, 25 mortos. Mas 25 mortos para 210 milhões de habitantes, de novo, é um número muito baixo. Significa o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos dando um tiro de canhão para matar um pássaro. Nós estamos exagerando na dose. Eu nunca disse que não tem que tomar cuidado, mas se a gente analisar, nós estamos parando a economia brasileira, nós estamos destruindo o que vinha se recuperando. Nós estamos vindo de anos de recessão, de problema, de queda do nosso PIB, e agora nós vamos conseguir destruir. O que acontece com isso? Um problema social sem precedentes. Aí sim as pessoas vão morrer. Vocês sabem que muita gente se mata por problemas de econômico, né? A tristeza de uma pessoa não poder alimentar os seus filhos, perder seu emprego. Um sorveteiro deu um grande exemplo. Ele falou: eu não vou morrer do vírus, eu vou morrer de fome. E as pessoas morrem de fome. Vocês sabiam que 15 pessoas entre adultos e crianças morrem por problemas ligados à desnutrição no Brasil? Todos os dias, 15 pessoas. Eu não vi o Brasil parar por isso. Ou seja, em 2 dias morre mais gente ligada à desnutrição, principalmente nos estados do Nordeste, do que morreram com o coronavírus. É triste, é triste. E outra coisa, se nós analisarmos, e eu sempre falei isso, o que eu tenho dito e o que eu falei para o Mion é o seguinte: eu não estou contra nos cuidarmos do coronavírus. Estou aqui isolado, ok. Eu tenho mais de 60 anos, eu sou grupo de risco, ok. Eu estou falando cuidar das pessoas que têm mais risco, que são os nossos velhinhos, que são os nossos idosos, que são pessoas que têm alguma doença que já tinham antes, ou seja, diabetes, doenças coronárias, doenças respiratórias, pessoas que são vulneráveis porque têm uma imunidade baixa e não resistem tanto e podem levar aos casos graves. Mas mesmo entre os nossos idosos, 80% deles, 85% deles, não viram casos graves. Apenas 15%. É triste, obviamente, mas não justifica uma reação tão exacerbada que destrua um país que vai levar anos para recuperar e vai criar outros problemas. Você resolve um problema e cria um muito maior. Vocês sabiam que 1.300.000 pessoas morrem por ano de acidente de automóvel no mundo? No Brasil, acho que são 300.000, mais ou menos, quase 400.000 pessoas. Então, assim, se nós fizermos um ranking da letalidade do coronavírus, você vai estar lá no 20º lugar, ou não sei quanto. Quantas outras doenças matam muito mais? Da gripe comum, da influenza, nós temos aí 5 milhões de casos ano no mundo graves. 10% morrem, 500.000 pessoas. O Brasil já parou, boa parte disso está aqui no Brasil. Claro, 500.000 no mundo inteiro, mas é muita gente. Né? Do coronavírus morreram 15.000 no mundo inteiro até agora. Da gripe são 500.000. Então o que eu estou tentando dizer com isso? Estou tentando minimizar esse exagero, essa histeria que se criou, esse pânico que se cria quando o Mion e outras pessoas fazem esse tipo de vídeo, com a melhor das intenções, hein? São gente boníssima, mas às vezes não estão tão bem informados sobre dados. Não se assustem tanto. Agora, o que eu digo? Não ter aglomerações humanas, ok. Eliminar os jogos de futebol, as grandes festas, shows, ok. Não vamos botar gente junto, é lógico. Vamos isolar os nossos idosos e as pessoas que têm problema de saúde, para que não se contaminem. Vamos liberar o resto. Porque o saudável, quando pega o vírus, ele é uma gripe. Não é uma coisa tão grave para quem é saudável e tem boa imunidade. E vai criar anticorpos. E temos a notícia boa. Hoje eu estava conversando com o presidente de uma grande empresa que lida na área médica, diz que os casos que estão sendo tratados com esse remédio da malária estão dando muito bem, estão dando muito certo. Então assim, se nós durássemos com esse fechamento da nossa economia, com essa paralisação do nosso país por apenas 20 dias, no máximo 30, ok. Então cortamos aí um contato e aí voltamos, temos que voltar, as crianças têm que voltar para a escola, as pessoas têm que voltar ao trabalho, a economia tem que rodar, senão o drama vai ser
infinitamente maior. É só olhar número, é só pensar um pouco que vocês vão concordar comigo. Os governantes, a própria mídia exageram um pouco, estão fazendo um trabalho não de má intenção, mas exagerando porque querem fazer o politicamente correto. O politicamente correto nem sempre resolve o problema, pelo contrário, às vezes atrapalha. Vamos fazer o que tem que ser. Não, mas os grandes médicos, os médicos sempre pensam, obviamente, no pior cenário. Eles são obrigados a fazer isso. Eles vivem para curar pessoas. Eles querem evitar o maior contágio possível. Mas se eles pararem para pensar, muitos já estão falando isso. Já tem um vídeo de médicos, tem gente de fora falando que esse lockdown mundial total não é benéfico. Não vai resolver o problema. Pelo contrário, vai criar um novo problema muito maior. Acreditem nisso, é isso que eu quis dizer, cuidar das pessoas é a coisa mais importante que tem, cuidar dos idosos, cuidar, né, os mortos a gente lamenta demais, cada um morto, quanto mais 25 ou 30, mas não podemos deixar de analisar sob o espectro geral quanto isso representa. Não é muito por enquanto, e mesmo que aumente 10 vezes ou 20 vezes, perto de 210 milhões de pessoas que vivem nesse país, ainda é muito pouco para fazer esses todos outros sofrerem todas essas dramáticas consequências desse shutdown, desse fechamento do nosso país. É isso que eu quis dizer, é essa mensagem que eu deixo aí, e essa preocupação que eu tenho é muito maior do que alguns estão imaginando, né? Porque eu me preocupo com o que vem aí de desastre na vida das pessoas, sem emprego, com fome, sem ter comida para botar na mesa. É terrível, acreditem. E ele fala que deixar a massa parada é como dar um tiro de canhão num passarinho. Quer dizer, você está resolvendo um problema e está criando vários outros problemas que é da economia. Quer dizer, ele só pensa em economia, ele só pensa no bolso dele, né? A população brasileira ganha um salário de R$1.000, entendeu? Quem diabo vai fazer nada com R$1.000, né? Então, é preciso voltar a trabalhar para as pessoas voltarem a comer, só que é preciso controlar a doença, né? E a doença nem mal começou, já estão falando em voltar. Eu vou passar um episódio que aconteceu aqui nessa cidade que eu moro aqui no interior do Ceará, né? E aqui hoje existe 4 casos, mas até ontem era 3, e 2 dos casos, adivinha quem era? Crianças que voltaram de onde? Dos Estados Unidos, estava lá na Disney, estava curtindo as férias, né, com os pais e tal, e voltaram e estão doentes, né? Para quantas pessoas essas crianças não já passaram, não já infectaram? Vai saber, só Deus sabe para quantas pessoas essas crianças já infectaram, né? Então por isso que eu digo, ele fala aqui no depoimento dele que tem que abrir as escolas, porque as crianças não morrem da doença. As crianças não morrem, pode não morrer, né? Mas já teve casos de crianças morrer também. As crianças podem não morrer, como ele fala, mas as crianças transmitem, né? É um transmissor da doença, leva para o pai, leva para a mãe, leva para os avós, leva para todo mundo que está ali do lado dele. Então, de qualquer forma, qual é o resultado disso? O que é que tem que fazer? É esperar passar, né? Esperar passar. Ou eles preferem salvar a economia e matar a população, só se for. Se for assim, a população inteira vai morrer com a doença, né? Vai ser um desastre muito pior do que está sendo no mundo aí, na Itália, na Espanha, né? Que parece que a Espanha ultrapassou a Itália no número de mortos, né? Então, e o Brasil vai ser pior. Por que eu digo que vai ser pior? Porque o Brasil, além da população brasileira ter mais de 12 milhões de desempregados, né, pessoa que não tem o que comer, a pessoa vai pegar e não tem desnutridos, não tem alimentação, né? Então com isso vai morrer, não tem idade, né? Não é idade acima de 60 anos, 70 anos que é grupo de risco. Com a população brasileira que nós temos, o grupo é muito maior, seja qualquer idade. Está morrendo gente de 19 anos. Lá em São Paulo, ontem eu liguei para minha filha, e ela falou que no bairro que ela mora morreu um rapaz de 19 anos. Então, não é por idade, não é acima de, não é no grupo de risco, é qualquer um que o seu corpo não esteja bem e pegou isso daí, pode acontecer de ser fatal, né? Esse é o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o dislike. Deixa a sua opinião, o que você achou. E é nóis, estamos juntos. Fique com Deus, tudo de bom. Até o próximo vídeo. E fé em Deus. E vamos passar por essa, beleza? É nóis.